Boa noite. Estamos começando mais uma sessão do tradicional Pinda-Fogo, da época do nosso ilustre Dr. Geraldo Peire Simões, que ficava aqui tirando as dúvidas, né? E é um serviço que a ABAME presta aos seus associados para que eles possam tirar suas dúvidas. Então, queria saber, começar pela pessoa que está em casa ou no escritório. Se tem alguma pergunta às pessoas que estão pela internet. A doutora Samanta está no vídeo e a doutora Nayara está no vídeo? Não vai ter. Então, tá bom. Então, senhores, alguma pergunta? Tirar dúvida? Ah, meu Deus do céu. Todos, caros amigos abamianos, é um prazer estar aqui dividindo uma bancada com o doutor Vitor. Deixo aí meu abraço para a doutora Nayara, que não pôde comparecer, e também a doutora Nohana Quintanilha, que é o nosso trio das palestras aí também, tá? Antes de vocês deixarem as perguntas, o meu está concluído, isso? Interpéries. Antes de vocês deixarem as perguntas de vocês, eu quero aqui incentivar para que os colegas estejam cada vez mais presentes em nossos eventos, nossas reuniões. A gente sabe que nem sempre é possível, né, devido às demandas, mas quem conseguir organizar um pouquinho na agenda de estar nas terças ou às quintas é muito bom, né, o aprendizado, o network, os eventos que a gente tem participado aqui são cada vez melhores, né? Eu pude, por exemplo, na última mentoria, estar trazendo questões práticas para o doutor Gabriel Feijó, teve colegas trazendo aqui documentos para serem analisados, então, é uma coisa que no virtual a gente não consegue fazer, né? E a casa sempre procurando trazer eventos cada vez melhores, sempre pautado no conhecimento prático e a gente poder não só comparecer para prestigiar, né, os colegas que têm vindo trazer esses conhecimentos, mas também convidar outros, traz o crescimento da casa e, consecutivamente, o nosso próprio crescimento, tá? Então, eu gostaria de deixar aí esse incentivo. Perguntas? Deixa eu fazer, como não houve nenhuma pergunta até agora, eu queria colocar um caso que eu peguei ontem. Trata-se de uma convenção de condomínio, de um prédio com 80 apartamentos, prédio antigo, 80 apartamentos, 24 vagas na garagem, quer dizer, escrituradas, na RGI. E acontece que, fisicamente, só existem 14 vagas. Na verdade, seriam 12, mas estão estacionando 2 vagas na rampa de acesso, que tem 2 rampas, então uma se presta a estacionar. Então, das 24 vagas, somente 14 podem estacionar. O prédio é antigo, naturalmente, muitos que compraram não tinham seus veículos. E lá, durante muitos anos, foi muito pacífico o uso das vagas, porque nem todos tinham carro. E aí, com o crescimento, não só um carro, mas a família cresce, e daqui a pouco você tem 2 carros na família, tem 3 carros na família, e Copacabana é um local que já existe, né, problema de estacionamento. E aí eles próprios resolveram, numa assembleia, só dos proprietários de garagem, resolveram fazer o seguinte: quem chegar primeiro ocupa. Então, dos 24 proprietários com direito à vaga, no RGI, dos 24, ninguém quis abrir mão da sua vaga.
Então, todos continuam, mas conseguiram chegar a um acordo daqueles que chegarem primeiro usam as vagas. Aquele que não sai, o carro vai ficar lá, né? Quer dizer, que nunca vai ter esse problema. Porque tem muita gente que não sai, mas tem gente que sai todo dia de carro, vai trabalhar, né? É uma situação, vamos dizer assim, que eu fico pensando aqui, ontem eu fiquei pensando, eu não posso colocar na convenção, eu vou deixar na convenção o direito das 24 vagas. Mas eu penso no seguinte, no regulamento interno, eu vou colocar justamente esse acerto que eles fizeram entre eles. Porque o regulamento eu posso, a cada assembleia, modificar. A convenção ela tem que ter 2/3, e é uma coisa muito difícil, muito complicada. E fiquei sabendo ontem que a maioria dos apartamentos são alugados. Então, outra característica que vai ser difícil pegar a assinatura, vamos dizer, dos compõem 2/3, né? Que aí vai ter que ver quem é o procurador. Muitas vezes o procurador não tem muita paciência, não quer perder tempo, né? É um trabalho, vamos dizer assim, difícil para o síndico, porque eu preparo a convenção e entrego ao síndico para que ele faça assembleia ou faça a coleta de 2/3, porque a lei não obriga que você tenha uma assembleia. Ela obriga que você tenha 2/3 de assinatura, mas não quer dizer que ela seja aprovada em assembleia. Muitas vezes você coloca, mas muitas vezes você pode fazer em separado. A conjuntura hoje em dia, ela faz, quando ela vende o apartamento, ela pega a procuração de quem está comprando para poder assinar a escritura de convenção. Então, aquela primeira escritura de convenção só tem uma assinatura, que é da construtora PP, porque ela tem a procuração de todos. E aproveitando isso, ela sempre faz alguma coisa que lhe interessa. Claro que você dá dizer que vai pegar, mas não dá na tua casa. O microfone aberto. Claro, quando você quiser. Essa questão de aproveitar a procuração para fazer um benefício próprio é comum. Eu já vi vários casos, não vou citar um nome, mas condomínios que a construtora colocou que, enquanto ela não vendesse o apartamento dela, da construtora, ela pagaria 10% do valor da cota condominial. Evidentemente que isso aí não existe isso. A lei não dá direito a quem quer que seja pagar um percentual. O que se admite são aquelas lojas que são frente de rua e que têm luz, tem água separada, mas mesmo assim eles têm que participar de certas despesas do condomínio. Não aquela despesa, vamos dizer, que os condomínios empregados, luz, gás, toda aquela despesa, né? As lojas, normalmente, elas são isentas por esse lado. Mas o seguro obrigatório, ela tem que pagar. Ela faz parte do condomínio. Qualquer conserto na rede de incêndio, a loja tem que pagar, porque o cliente que está na loja faz parte do sistema todo contra incêndio. Essas reformas que são obrigatórias para adaptar ao Código de Incêndio e Pânico, o lojista tem que entrar, porque esse sistema todo vai até a loja. E muitas vezes, dependendo do prédio, tem que colocar o sprinkler. Então, essas mudanças, né, que hoje já são mais, essas novas convenções já aparecem a obrigação de um pagamento mínimo, mas tem que ter um pagamento, aquelas outras não. Então, o que eu fico pensando e queria colocar aqui para vocês? Eu penso em colocar essa mudança, vamos dizer assim, essa forma de usar a vaga através de um regulamento, aprovado, evidentemente, na Assembleia.
Mas essa aprovação tem que ser apenas pelos detentores de direito, porque quem não tem vaga não pode votar numa coisa que não tem direito. Então, essa votação seria em cima só daqueles que têm o direito de vaga. Mas eu achei uma situação inusitada, porque eles conseguiram chegar a uma solução, porque não tem como tirar o direito. Teria que fazer. Quem é que vai abrir mão? Quer dizer, nessa forma que foi resolvida, ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses na rua, mas depois um outro pode ficar lá vários meses, até 1 ano dentro da base. Vai depender da sua colocação. Né? Eu queria colocar essa minha ideia aqui, saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Pedir para a Carol, depois de estar lendo aqui os comentários que os colegas estão fazendo aqui no chat, e essa questão é muito interessante, até pela peculiaridade de não se conseguir resolver, assim, inicialmente, né? Porque se o síndico toma o partido de trazer essa regularização para as vagas que tem efetivamente, que no caso são 14 vagas, né? E 10 proprietários que têm essa vaga na escritura ficariam de fora, e aqueles que ficarão de fora vão dizer, o síndico está ganhando alguma coisa, por que beneficiou fulano e cicrano que ficaram com a vaga e eu não, se todos detêm o mesmo direito? Então, é uma situação muito inusitada. E aí o senhor estava comentando sobre a questão dos valores condominiais para a loja. Eu peguei essa semana uma situação parecida no escritório e era o contrário. Uma loja que não tinha acesso à área interna do condomínio, entrada independente. Então, assim, a questão do seguro, eu concordo, tudo mais. Só que havia uma cobrança do valor do condomínio integral, como se o lojista, os seus funcionários, circulassem internamente no prédio. E a entrada era totalmente independente, não fazia uso de elevador e havia uma cobrança integral do valor do condomínio. Né? E aí a colocação que eu fiz nessa consultoria foi justamente trazendo que é descabido isso, né? Desproporcional, uma vez que as lojas que estariam ali dispostas, elas não faziam uso na mesma proporção que os condôminos. Aí eu lembrei dessa questão. Sobre essa questão da loja, eu, particularmente, Vitor Paiva, entendo que o melhor sistema seria a fração ideal, a cobrança. Mas eu já vi apartamento em Ipanema, um cliente meu ia comprar, acabou de insistir de comprar. Ele ia comprar um apartamento, um quarto-sala. Só que quando ele viu o condomínio, se assustou. E aí ele foi descobrir o seguinte, que no prédio tinha apartamento de 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Condomínio iguais. Então, ele achou o seguinte, bom, eu vou comprar para alugar, o condomínio é muito caro. Isso afasta ou reduz o valor do aluguel. E na proporção, se um de 3 quartos, um apartamento que é 3 vezes maior que aquele, paga o mesmo valor, ele acabou desistindo de comprar. Mas eu já fiz estudo sobre isso e vi o seguinte, vale o que está na convenção. Vale o que está na convenção. Tem vários prédios que têm frações diferentes e cobram o mesmo valor. É uma questão de você alterar a convenção. Se você conseguir alterar a convenção, muito bem, você pode dispor de forma diferente. Mas eu não vejo, vamos dizer assim, reclamação quando o condomínio é cobrado por fração. Eu vejo mais a reclamação naqueles quando a divisão é por unidade. Mas, nesse caso, é válido, não tem como. Tem apartamentos que são maiores do que outros. Mas a convenção diz que o valor é dividido em partes iguais, a loja também é uma unidade. Ele tem uma destinação diferente, mas é uma unidade imobiliária. Então, não tem
O que tem mais é loja isenta, principalmente em Copacabana, tem muita loja isenta. Mas ali você entende o seguinte, que são prédios que foram construídos e que, se você pegar a convenção, a loja ficou para o construtor. Na hora que ele faz a construção, ele põe um corredorzinho pequenininho na entrada do prédio, um mini corredor, e o resto é tudo loja. E essa loja é dele. Muito bem. Aí é uma situação, vamos dizer, criada pelo próprio construtor. E aí ele coloca na convenção que a loja não paga. E fica aquilo anos e anos e anos sem pagar nada. E quando está errado. Principalmente, tem duas despesas que seguro e a parte de incêndio, você tem que fazer a manutenção do sistema contra incêndio. Isso também é uma rede que atende ao logístico. Isso ele tem que participar. Mas essas convenções antigas não fazem essa cobrança. E você alterar isso, realmente é complicado, porque o lojista mesmo ele vai estiar e já vi vários processos em que o lojista vai ao juízo para anular aquela assembleia, porque ele comprou o direito adquirido, aí a surrécio, e aquela questão toda. E vi decisões de um lado e do outro. Vi decisões que reformaram e vi decisões que mantiveram a questão. Mas aí eu entendo que é uma localização, porque o seguro, você isentar o seguro, por que só vai isentar o registro do seguro? Por quê? Por quê? Então, vamos dizer, são situações em que, muitas vezes, um julgado, ele não vê. Infelizmente, a sentença, não vou falar de juízo, vou falar da sentença. A sentença, infelizmente, não conseguiu. Mas, por isso, você tem todas, né? Quantas sentenças aí de um lado, quantas sentenças, né? Do outro lado, completamente antagônicas. Né? Eu vou falar em cima de um tema para o STJ resolver. Doutor Vitor. Eu tenho a opinião, doutor. Doutor Vitor, posso fazer uma pergunta? Eu já vi esse filme. Pode jogar também aqui? Pode jogar também aqui? Doutor Emílio? Doutor Emílio? Sim. É o seguinte, eu vi essa semana uma notícia sobre a ferramenta que identifica bens ativos, chamado Caça-Fantasma, do CNJ. Tem alguma notícia a esse respeito? Alguma pergunta? Não chegou a ouvir, não? Não. Vou repetir, então, tá bom? Não. Eu vi essa semana uma notícia de uma ferramenta que identifica bens ativos, chamado Caça-Fantasma, dos devedores, né? Do CNJ. Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Esse já está guardadinho lá, porque isso daqui vai ser muito útil, né? Nós vamos fazer esses pedidos aí. Ele consegue descobrir, não sei se já está funcionando, porque como é o Cibajude, aquilo é uma ferramenta que o juiz que tem acesso. Eu não sei se essa nova ferramenta já está implantada, não sei. Fico vendo essa informação. Acho interessante. Porque eu tenho alguns devedores que estão desaparecidos, né? E tem outros também que uma outra pergunta que eu quero colocar, para não escrever aqui para não esquecer. Eu também vi, mas eu não tive tempo ainda de experimentar. Doutor Emílio, nós vamos levantar isso daqui para na próxima
próxima reunião. Ok. Obrigado. O microfone aqui para sair, para não escutar. Por causa da gravação, né? Isso. Mas ele não escuta. São Jorge. Os finalistas são hoje, São Jorge. 23, ele é 23. Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos consumir a energia de vocês. Síndico de prédio, lá do Correio Dutra 44, e veio uma pergunta. A moradora proprietária do 7º é dona da laje. Ela pode edificar na laje. Está na convenção, está na certidão de honra reais. E ela mandou a seguinte pergunta. Se eu edificar lá na laje, eu vou ter que pagar o condomínio dobrado? Olha, você não tem previsão na convenção de que construído o destino tem que pagar, eu entendo que não tem. Não tem que, quer dizer, ela constrói, a prefeitura vai cobrar. Porque a prefeitura não quer saber disso. É por área construída, a prefeitura vai ter que pagar com a mais-valia, vai ter que pagar mais IPTU. Todo ano o IPTU vai subir. O condomínio, se não tem previsão nenhuma na convenção, ela vai continuar pagando o mesmo valor. Eu entendo dessa forma. Mas aí a justiça. E aí, assim, tem convenção. Pacífica, reiterada. Se na convenção é justamente como a gente está falando sobre percentual, né? Tem alguns condomínios são cobrados por cabeça até, outros é na proporção do tamanho, aí sim vai ter o acréscimo, uma vez que aumentou a área útil do imóvel e os valores são diferenciados pelo tamanho do imóvel, aí sim é acréscimo. Então vai ter que observar essa convenção. Agora, a maioria dos condomínios que eu conheço se aumenta. Alguns fazem até uma assembleia só para deliberar sobre isso e aumenta o valor. Eu tenho outra pergunta para fazer do condomínio. Pode? Pode. É possível? Eu tenho uma... Eu moro num prédio, um apartamento de fundos. Tá ligado? Tá ligado. E tem uma varanda de 14 metros quadrados. Eu pergunto, eu posso fechar essa varanda? Tem amparo legal? É só para derrubar. Não, é fechamento de varanda em vidro. Né? Aquele janelas de vidro. Olha, de frente de fundos, todo mundo, você pega, eu sempre falo Copacabana, porque Copacabana serve de modelo para tudo, né? Em Copacabana você vê prédios que tem metade fechada, a outra metade está aberta. Cada um fez o seu estilo, modelo, botou assim, botou assado, aquela confusão, que depõe contra o próprio condomínio. Tá? Isso desvaloriza, no meu ponto de vista, desvaloriza por um todo. Tem a questão hoje da cortina de vidro, que tem vários condomínios que estão discutindo isso, principalmente na Barra, se pode ou não pode colocar. Aí, se todos vão colocar, aquele é um peso em que se argue que se aquela varanda estaria preparada para receber, e se todo o prédio estaria preparado para receber aquele peso na varanda, naquela posição ali. Isso tem sido tema de debate sobre a possibilidade de fechamento da varanda. A outra tipo de varanda é porque a própria construção, ela fez a alvenaria, né, e só deixou o buraco. Então, aí seria um fechamento de madeira, né? Hoje é alumínio,
mas é diferente dessas varandas, porque tem dois tipos de varanda, não sei engenheiro, não sei especificar qual tipo, mas eu cito Copacabana. O prédio, ele tem aquela varanda, né, vai a parte de alvenaria toda ali na frente, e como se tivesse um beirado, né, a parte de cima. Então, esse tipo de varanda, vamos dizer assim, a maioria dessas varandas são fechadas. Poucas são abertas. Só que as novas construções, elas varanda em balanço, né? E ali tem. A minha filha lá em São Paulo, ela pediu licença para colocar, e o condomínio lá permitiu. Ela fez aquela cortina, mas teve que pedir autorização, e o condomínio, parece que tinha uma assembleia que já tinha aprovado, mas tinha um modelo, não podia ser diferente, o vidro não tinha que ser de uma coisa. A assembleia estabeleceu é prédio novo, então estabeleceu na assembleia um padrão. Então, não acontecia o que acontece muito, onde cada um faz uma janela, troca de madeira, aí bota um outro completamente nulo, né? Aquilo tudo desvaloriza. Mas a parte, vamos dizer assim, que a Assembleia adotou uma aprovação desde que fosse padronizado. E a Assembleia. Isso também já vi para todo. Também já vi decisões de Assembleia que aprovaram a colocação de todo, mas um modelo específico, uma cor específica. Pois é. Nós temos algumas perguntas aqui do chat. O corretor Felipe pergunta: quanto tempo, em média, demora o registro de uso capião? Existe limite de renda para poder dar entrada? Não existe, primeiro, obrigada pela pergunta, não existe um limite de renda para dar entrada, e na lei o prazo é de 90 a 120 dias, mas na prática depende de cada caso, pode levar um ano, depende, né, se ficar caindo reiteradas exigências, pode levar até um pouco mais. Agora, no processo redondo, né, os cartórios de registro de imóveis, eles já têm uma papeleta com todos os documentos que são exigíveis para uso capião, e chegando com o documento mais redondo possível. Lógico que cada caso é um caso, nem sempre a gente consegue trazer tudo bonitinho como eles querem, né? Mas o caso concreto que vai dizer o tempo que vai demandar, tá? Então, na prática, vamos muito mais do que os 120 dias que diz na lei, para a gente resumir. A gente está falando do extrajudicial? Se for extrajudicial, é isso aí. O judicial, aí a gosto de Deus. Eu já perguntei antes do campeão. No chat ou Ou já deixa Vou pegar minha barca. Nós vamos intercalando entre o chat e quem está no presencial. O seguinte, a minha cliente comprou um imóvel, comprou no leilão da rede ferroviária, em 2002, um terreno lá na PM. Aí tinha um senhor morando lá, ele não saiu. Ela tentou entrar no terreno, ele não saiu. Aí eu entrei com uma ação de emissão de posse. Foi lá Leopoldino. O juiz pediu a certidão de R$11. Eu disse, Lourenço, posse, não está registrado. Aí eu peticionei, o que ele fez? Ele julgou sem apreciar o mérito. Agora eu faço a pergunta: cabe ainda o uso campeão desse imóvel, da rede ferroviária? Ela comprou para a rede ferroviária, 2002, pagou. E até agora não tem a posse do imóvel, porque mora lá é a filha do falecido lá agora. Isso é mentira. Quando o juiz pede a certidão de R$11, eu juntaria a certidão de R$11, mas também o comprovante do pagamento, né? Porque uma vez que ela comprou pelo leilão... Não, juntei, está tudo aqui. Ela comprou pelo leilão, não foi? Então, como ela comprou através do
leilão, mesmo que não tenha sido registrado, ela tem um título. Então, E com o título ela tem uma posse indireta. exatamente, mas o juiz julgou improcedente porque não estava registrado, e a própria rede não registrou essa área, na penha. E assim, a posse indireta não é óbice para uso capião. Entendeu? Então, eu entraria com recurso em relação a essa decisão do indeferimento. Não, isso aqui já foi. Eu transitou em julgado. Já transitou em julgado? Já. Eu entraria com recurso e também entraria com esse pedido aí, pelo tempo, né? Através da posse indireta. Entraria com uma notificação extrajudicial para quebrar o tempo de posse que ele tem. Entendeu? Mas não cabe fazer esse diretamente no cartório, não? Se for na via extrajudicial, o senhor pode fazer direto no cartório. Qual cartório você mediu? O cartório competente do imóvel. Sim. O senhor Qual foi a- procura qual cartório de RGI competente da O Cadu aqui, o oitavo. o oitavo. Então, se for o oitavo, aí é Sim. direto, sim. Se for para uso capião extrajudicial, seria direto no oitavo. Mas no seu caso concreto, existem muitas peculiaridades, entendeu? Primeiro, quebrar o tempo de posse que esse morador tem, porque quando o senhor entrar com... eu fico muito surpresa de, no seu pedido de missão na posse, esse possuidor não responder com a uso capião. Não, ele nem chegou a intimar o réu, ele, o juiz, porque eu não juntei a certidão de R$1 com o imóvel registrado. Ele queria que o imóvel tivesse registrado. Eu peticionei. Excelência, o imóvel é de O posse. senhor chegou a registrar esse... Não, eu falei com o Cadu. Não, registra essa Não, o Cadu não aceitou. O Cadu é o oficial. É o oficial. É o Cadu, o oficial do cartório. Ele não aceitou. Aí o juiz julgou improcedente. Julgou sem pensar mérito. É um caso... Alguém iria falar? A doutora Samanta iria falar? Sim, qual foi o caso? Eu não entendi, porque não deu para ouvir aqui direito, né? Acho que o doutor está na plateia, não é isso? Isso, ele está na plateia. O caso dele é o seguinte: a cliente dele adquiriu imóvel em 2002, através de um leilão pela rede ferroviária. Não foi emitida na posse do imóvel. Quando ele foi registrar o imóvel, o registrador se negou a registrar e ele entrou com uma ação de emissão na posse e o juiz indeferiu o pedido com base na ausência do registro de imóveis, que ele não pôde registrar porque o registrador se negou. Exatamente. Vamos lá, então, vamos alinhar. Essa arrematação foi em leilão extrajudicial ou judicial? Foi extra, o que parece, né? Foi extrajudicial. Foi extrajudicial com a rede ferroviária. Isso. O que acontece? O registrador não pode se negar a registrar. Por quê? Porque, na verdade, o registro ele é pré-requisito para você conseguir liminar a emissão na posse, tá? Então, o registrador não pode se recusar a registrar. O que ele pode é trazer exigências para que o título esteja completo para registro. Isso pode acontecer. Se todas as exigências forem cumpridas, tá? Aí, como é extrajudicial, porque como que funciona a regularização do extrajudicial? É como se fosse uma compra e venda normal. Você, em regra, faz a escritura no cartório de notas e leva essa escritura para registro, tá? Então, tem que ver qual foi o documento dentro desse leilão extrajudicial que tem força de escritura, entendeu? Não foi redigida uma escritura pública de compra e venda para levar registro. Então, qual é o documento que foi emitido dentro desse leilão extrajudicial que traz essa força de escritura? Porque quando você arremata no extrajudicial, você assina a ata de arrematação, que é diferente do judicial, que você assina o auto de arrematação. Aí no judicial, depois de assinar o auto, você tem a carta de arrematação, que é o documento que o próprio juízo emite, que tem força de escritura para você levar registro. No extrajudicial, você assina a ata e, em regra, você vai para uma escritura pública de compra e venda. Se você não tem uma escritura pública de compra e venda para levar registro, esse leilão tem que trazer algum outro tipo de documentação para você que a sua cliente consiga levar. Porque aí sim, esse documento
é pré-requisito para registro, entendeu? Não basta simplesmente pegar a ata assinada do leilão extrajudicial e levar no cartório. Realmente, o registrador não vai registrar. Tem que ter um documento com força de escritura junto dos documentos de leilão para que o registrador registre. E aí ele não pode se recusar, principalmente porque é esse registro que você vai pedir até uma tutela de missão na posse, entendeu? Ficou com alguma dúvida? O que eu tenho aqui, na documentação que ele me apresentou, é uma escritura de cessão de direitos. Foi lavrada pelo 24º. Perfeito. É uma escritura. Essa escritura vai ser levada a registro. E aí, o que tem... Papeleta de exigência... Não, mas o Cadu não aceitou. Ele não rejeitou. Não, ele não pode se negar, tem que suscitar dúvida. Aí, o que eu oriento? Vai no leiloeiro responsável. Ah, se ele não for do Rio de Janeiro, que às vezes acontece, né? Não, Foi direto? Ele disse que ela adquiriu através de um leilão. Agora sim. Eu trouxe a documentação aqui, doutora Samanta, aqui. O que eu estou vendo aqui é que não tem documentação nenhuma do leilão, que tem que foi adquirido direto pela rede ferroviária através de uma escritura de cessão de direitos. Então, aí já é outra questão, não é leilão. Então, não é... Deixa eu explicar, então. Todo leilão tem um leiloeiro. Se não tem leiloeiro, não é leilão. Não foi leilão. Pelo documento que ele está trazendo aqui para mim, não foi leilão. O que muita gente chama de leilão, tá? Transações, que aí a gente tem um nome técnico que a gente usa, que é leilão privado. Só que ainda assim, no leilão privado, você tem o leiloeiro, quando você faz a negociação entre particulares. Nesse caso, se não tem o leiloeiro, o que aconteceu foi uma venda direta. Exatamente. A venda direta, se você tem a escritura e preenche os requisitos para essa venda direta, os requisitos são uma compra e venda normal, tá? Tem que ter um edital, assim, é feito um edital, mas tem um edital aí de venda direta? Por quê? Em regra, tem que ter um edital. Se não tiver um edital, ainda assim, você tem que preencher os requisitos para uma negociação normal, um registro de uma compra e venda normal, só que ela é feita como modalidade de venda direta. Entendeu? Tem 2 comentários aqui no chat sobre esse caso. A doutora Natália Rosa disse: se o oficial se recusar, tem que suscitar dúvida, não é essa. Sim. E a doutora Tânia também botou aqui, com relação a esse caso trazido pelo nosso colega José Carlos, eu tenho uma situação que pode esclarecer isso. Aí ela pede a palavra, ela queria colaborar. Doutora Tânia. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Lamento não estar aí presente com vocês, mas eu estou aqui online assistindo, e esse caso, José Carlos, eu lamento muito te informar, mas no registro de imóveis consta o quê? E onde é esse imóvel? Porque eu tenho uma situação que eu estou brigando desde 1998. Nossa, nem foi. Onde é esse imóvel? Só me responde aonde é, porque é uma situação exatamente igual a uma que eu já vi e que sofri o pão que o diabo amassou. Desculpe o termo. É aonde o imóvel, Zé Carlos? Doutora Tânia, está informando que é na Penha. Pois é, o que acontece? Eu tenho um grupo de imóveis em Maria da Graça. Inclusive, é uma tia minha até que morava nesse imóvel. No registro de imóveis não constava nada, absolutamente nada de propriedade da rede. E nós entramos com uma ação de uso capião, porque, no meu entender, era usucapível, tá? A área era uma área que era um lixão, ali em Maria da Graça, perto do metrô de Maria da Graça, não sei se vocês conhecem. E ali, o que acontece? Era um lixão, não tinha absolutamente nada, e as pessoas que eram empregados da Rede Ferroviária Federal não tinham onde morar, isso em 1900 e garotinho, lá para trás, 1940 e poucos, 50. E aí eles foram e pediram, no caso, a rede, que se dizia proprietária da área, pediram para poder ocupar o espaço ali. E aí tiveram uma permissão de uso da Rede Ferroviária Federal,
E aí começaram, desbravaram o local, tiraram aquele lixão, fizeram tudo, urbanizaram a área, pediram ligação de água, de luz, de esgoto, de tudo. Ou seja, fizeram até uma pracinha, fizeram tudo ali. E aí, num belo dia, aparece um edital de leilão e eles pagavam à rede essa permissão de uso. E aí eles começaram de um valorzinho mínimo, passaram por um valor super alto e o pessoal não conseguiu pagar. Em função disso, daqui a pouco surge um edital de leilão da área. E todo mundo ficou em polvorosa, desesperado, porque todos eles, cada um construiu a sua casa naquele terreno que era um lixão. Foi dividida a área ali para cada um, aquele negócio todo. E aí eu fui pesquisar isso, gente, pesquisei isso muito a fundo. E, na realidade, o dono da maior porção era a Companhia Imobiliária Nacional. A rede não tinha nada ali. Aí eu descobri que uma das pessoas que recebeu a publicação do edital ficou apavorada e foi lá na rede comprar o seu pedacinho. Toda felizinha da vida foi comprar. E aí foi exatamente esse documento, uma cessão de direitos que desculpa a expressão, a pouca vergonha da rede ferroviária fez. Vendeu uma cessão de direitos para essa pessoa. E eu, quando soube disso, falei, me traz a escritura, pelo amor de Deus, que eu tinha entrado com o campeão. Falei, me traz que eu quero ver qual é o título deles, porque até aqui a rede não tem título de nada. E realmente era uma cessão de direitos do nada. E aí, o que eu fiz? Continuei com a minha usucapião, entrei no estadual, aí o estadual, depois a rede disse que tinha interesse, foi para o federal, foi um rolo desgramado. Eu sei que, no final das contas, a ação foi julgada improcedente, o pedido, quer dizer, foi julgado improcedente na federal. Eu já recorri, já sustentei, fui para o tribunal, me esbravejei, me estrebuchei e não consegui absolutamente nada. Por quê? Porque eles alegam que a área é de ente federal e, em assim sendo, é não possível de usucapião. Então, veja direitinho isso aí, porque é posse, um vai passando para o outro, o que eles fazem ali é vender um para o outro, isso em Maria da Graça. Agora, nessa área aí que você está falando, não sei, mas a situação é exatamente essa. E eu só entrei com a ação, vou explicar para vocês, não foi não foi uma ação temerária, porque quando eu vi no edital que eles diziam ali, eles ainda caíram num visgo, eles disseram o seguinte, a rede tem a posse mansa e pacífica. Eu falei, que droga é essa? Se tem posse mansa e pacífica, vai vender o quê? Vai vender posse não registrável? É brincadeira. Aí eu comecei a correr atrás. Eu falei, bom, se está em nome da Companhia Imobiliária Nacional, que é uma companhia particular, então é usucapível. Beleza. Fui atrás da Companhia Imobiliária Nacional, descobri o dono da companhia. Era um advogado também, um senhorzinho, ali perto da Igreja da Candelária. Fui lá, conversei com ele, ele estava revoltadíssimo, porque ele era dono da porção maior, a companhia dele era dona da porção maior, do tal Jardim Maria da Graça, e ali o que aconteceu? Eles lotearam a parte contrária, né, vamos dizer assim, que ficava em frente à linha férrea, e esses lotes que o pessoal estava utilizando eram lindeiros à linha férrea. Pesquisei, peguei acordo de Minas Gerais dizendo que não era o fato do lote ser lindeiro que pertencia à rede ferroviária. Briguei até onde vocês não podem imaginar. E aí tem uma lei, e inclusive algumas casas eles estavam cobrando valores absurdos e entrando com reintegração de posse. O pessoal ficou louco. Teve gente que teve AVC, teve gente que teve infarto, que morreu, tudo por causa dessa confusão da rede ferroviária. E aí eu briguei. No final, esse senhorzinho ia entrar com uma ação. Por quê? Porque lá atrás eles cederam essa parte para a rede poder duplicar a linha férrea ou o metrô. Só que a administração não fez simplesmente nada. E passaram-se aqueles 10 anos que, a partir dos quais, desde o momento que o ente público não faça nada do pedaço de área de terra que ele recebeu, aquilo retorna para o proprietário anterior, no direito administrativo. E aí ele até falou para mim, não, eu vou entrar com a ação, então, mas depois ele ficou doente, acabou falecendo, não entrou com ação nenhuma, e aí a coisa ficou pelo dito, pelo não dito, entendeu? Só que agora existe uma lei, que até eu passo para vocês depois o número, hoje mesmo eu vi isso,
onde como é que se diz? A União ela está cedendo esses lotes, esses imóveis da Rede Ferroviária Federal. Eu vou depois passar aí para vocês, enquanto depois fazem outras perguntas, eu vou passar o número da lei, porque, gente, olha, por isso que eu fiquei aqui angustiada, que eu queria falar com vocês, porque o caso é exatamente esse. Colega, vê aí nessa sessão de direitos quem é o titular anterior dessa bodega aí. Aposto que não tem ninguém. Eu acho que só a rede. Doutora, esse caso é muito parecido com o seu, e olha o que diz aqui, porque, assim, quando é uma transferência de propriedade, na própria escritura, vem mencionando, né, quem é Exatamente. o legítimo proprietário, o número da matrícula, junto ao RGI, mas, no caso dele, olha como consta aqui na escritura. Cadê? Aqui, ó. Que, tendo em vista o disposto no decreto tal, que aprovou os atos constitutivos da RFFSA, e considerando não se encontrarem os bens da mesma, né, sujeito ao uso capião, por força da lei tal, né, tem a cedente incorporado ao seu patrimônio os direitos sobre a posse do imóvel, ora cedido, e transfere aí, ou seja, está transferindo aqui a posse desse imóvel, é o que eu falei. É isso não aí, é a posse. propriedade. Aí o que acontece? Quando eu vi isso, eu falei, olha, parem, não vão comprar mais porcaria nenhuma, vocês fiquem aí, porque o imóvel quem construiu foram vocês. Isso é o que eles fizeram ainda, menina? Eles mandaram um avaliador lá e aí avaliaram o imóvel um valor astronômico, sendo que a construção quem fez foram os pobrezinhos lá que acharam, naquele temor reverencial, né? Meu patrão não vai fazer, desculpa o termo, uma sacanagem comigo, vai me deixar eu morar lá. Pois construíram e eles ainda queriam levar de lambuja o imóvel, entendeu? Então, é um negócio assim revoltante, você não imagina os quantas noites eu fiquei sem dormir por causa disso. E não me conformo até hoje, porque não tem nada registrado. Aí eu tirei o registro. Fui lá no primeiro ofício, faz isso, Zé. Fui lá no primeiro ofício do registro de imóveis, aqui no Dr. Geraldo, e ele me emprestou um calhamaço de 700 páginas, onde tinham todos os imóveis da Rede Ferroviária Federal, que esse registro é feito no nono ofício, porque antigamente esses imóveis todos da rede eram registrados no nono ofício. Aí ele pegou e falou assim, olha, minha filha, eu vou te emprestar esse bolo de documento aqui, você vai e leva e fica o fim de semana para você ler isso. Eu passei um fim de semana ali naquelas 700 páginas, não encontrei nada da Rede Ferroviária Federal ali. Tinha ali do Maracanã, tinha aqui da Rua das Oficinas do Engenho de Dentro, tinha de tudo, menos de Maria da Graça. Não tinha um barraco da Rede Ferroviária ali. Pois eu peguei aquilo tudo, levei para juízo, levei para tudo. No final, minha amiga, é aquilo. Eles fazem do redondo quadrado, do preto branco, e é da Rede Ferroviária e ponto e basta. Não é usucapível bem da União. E aí acabou. E aí o que eu vou fazer? Agora só tem essa bendita lei que a República, né, a Defensoria Pública da União resolveu, então, nem cobrar mais essas dívidas para o pessoal. Foi onde a gente, pelo menos, está tendo um pouquinho de paz, né? E alguns foram para o SPU e conseguiram lá fazer o cadastro único da situação de pobreza, aquele troço todo, para, pelo menos, conseguirem, né, ficar com um imóvel que eles mesmos construíram. Tá? Então, desculpe aí, Zé, furar seu balãozinho, mas é uma desgrama esse negócio. É uma pouca vergonha. Eu fiquei arrasada. Eu fui para o tribunal, lá para o federal, sustentei. Aí eles mandaram para o federal, pegaram o meu grupo, porque eram 23 pessoas, jogaram aquilo, pulverizaram, cada um foi para uma vara. Você não tem noção o que eu passei com isso. Então, eu acho que não... Lamento muito tirar aí a esperança do seu cliente, mas entra com essa lei, faz o cadastro único
e se habilite a ter pelo menos uma titulação. Aproveita que nosso presidente está fazendo titulação de terras, eu acho que faz um requerimento lá, pelo menos é alguma coisa, porque os meus clientes eu já orientei nesse sentido, e eles já foram lá e já fizeram o requerimento, porque realmente é um absurdo. E mais, atrás do imóvel deles todos ali, entrou uma cracolândia ali, que se por acaso eles saírem do imóvel, quem vai pegar aquilo ali são os cracudos que tem ali atrás. Então, desculpe o termo, é uma safadeza que as pessoas construam aquilo tudo ali para depois a rede ferroviária vir querer pegar na mão grande. É isso aí mesmo, é na mão grande. Então, eu fiquei angustiada de ouvir aí, falei, gente, é um caso que eu estou penando, eu tenho que avisar meu amigo disso. E eu fui pesquisar tudo, gente. E aí, realmente, você pode ver, eu duvido, você tirou certidão no RGI, não deve constar nada em nome da rede, aposto. Doutores, de repente, seria um caso até para uma ação coletiva. Eu sei que pode ser assim, algo que a gente vai lutar, vai brigar, e mas eu vou. Mas, assim, é um caso, até enquanto associação, né, do mercado imobiliário, para a gente poder se movimentar e mostrar. A questão da regularização de imóveis é muito séria e a gente precisa estar focado nisso, assim, de lutar até o final, sabe? A questão da propriedade. Não, eu ganhei umas 2 ações, eu consegui ganhar em primeira instância, na federal. Aí, eu falei naquele negócio, gente, vem cá, só é dono quem registra. Ou já morreu isso e ninguém me falou, eu estou igual uma pateta sem saber disso. Se ela é dona, se ela está colocando em leilão para compra e venda, como é que ela não tem nada no nome dela? Futuquei aqueles 700 páginas, não tem nada. Eu fiquei, olha, foi uma das maiores decepções jurídicas da minha vida, foi isso. Eu falei, gente, é uma cara de pau sem tamanho, para não dizer outro nome mais apropriado. Aí eu falei assim, isso aí eu ainda fui atrás, porque teve uma assembleia onde eles questionaram com relação à Rede Ferroviária Federal, porque houve um daqueles roubos bonitos que a gente sabe, né, de malversação do dinheiro público, e eles tiveram uma assembleia onde o próprio Ministério Público foi lá, falou, esbravejou, e no final jogaram o lixo para debaixo do tapete e vamos continuar, que o Brasil é nosso. E aí, o que aconteceu? Lamentavelmente, eu fiquei realmente, até pensei na BAME, eu falei, gente, vou falar isso na BAME, mas depois, quando eu comecei, ganhei, em 2 casos eu consegui ganhar em primeira instância. Chegou no tribunal, puf, mudaram. Inclusive, teve um deles, que foi o desembargador Flávio, que eu conheço de garoto, entendeu? Que foi vizinho nosso lá na região dos Lagos. Fui lá, subi na tribuna, sustentei, falei, eles com aquela cara. Aí tinha um lá que ainda olhou para a minha cara, eu ainda vi pela carinha dele que ele estava afim de votar para mim. Aí o resto foi votando negativo, ele foi no negativo também. Quer saber? Aí, graças a Papai do Céu, que veio essa lei aí, pelo menos está dando, né, uma suavidade no caso. Mas não é o justo, né, minha gente? Vamos lá, isso bate na gente com senso de justiça que revolta o estômago. Mas, infelizmente, é aquilo que infelizmente, a gente sabe, né? Vamos ver como é que vai ficar essa parte agora do SPU, né, do Serviço de Patrimônio da União, que está aceitando esses requerimentos. Tá? Mas qualquer coisa, Zé, que você precise, entre em contato comigo que eu vou te passar todas as figurinhas que eu já vi. É brabo, gente, é brabo. Acredita que ele vai ter mais sorte usando a sua estratégia do que até adotando o uso capião. Primeiro porque, assim, eu estou falando sem vislumbrar se as empresas aqui são públicas ou privadas, né? Como no seu caso era um ente público, então nem é passível. E aqui ele ainda tem o litígio, porque existe um possuidor. Então, a gente já sabe que vai ter litígio. A via extrajudicial, o senhor já não consegue, porque precisa ser consensual, né? E no judicial vai durar uma vida inteira por conta do litígio também, né? Então, usando a estratégia... Eu moro no terreno. Aí. Já está no conflito. Só falta apertar pessoas uma da outra. É sério. Então, já sabemos as cenas dos próximos capítulos, né? Carol.
vamos para o chat para intercalar. A doutora Natália deixou registrado que ela queria estar aqui hoje, presencialmente, mas não pôde. Mas não deixou de prestigiar a doutora Priscila e a doutora Samanta, mesmo de modo virtual online. A doutora Sula, que não está mais na sala, ela deixou um comentário aqui sobre as vagas, as 24 vagas fisicamente, se não seria melhor e o mais correto um sorteio por um tempo. Ela deixou esse comentário aqui mais cedo. Temos uma pergunta aqui da doutora Tânia, que já foi respondida pela doutora Natália, então eu vou ler. Ela fala que na semana passada, né, no último Pinga Fogo, ela ia tirar uma dúvida e acabou que entrou uma ligação. Obrigado. E a questão é sobre o valor médio cobrado pelos colegas no registro de baixa de hipoteca. Ela não encontrou na tabela da OAB e ela estava pedindo aqui, se alguém soubesse, né? E aí a doutora Natália, ela respondeu aqui embaixo que está na tabela 3, estado de hipoteca, os honorários mínimos de 2.304,39. Eu não sei se essa resposta, doutora Tânia, respondeu a sua dúvida, aquilo que você estava questionando. Depois você diz, por gentileza. Ah, eu te agradeço aí, porque realmente eu procurei e não consegui ver nada análogo. Então, é na tabela 3, né, que ela falou? Como é que é? Está escrito isso? É porque eu não estou vendo a resposta escrita. Está no chat. Ah, tá. Então, eu vou olhar aqui, tá, gente? Obrigada aí. Grande abraço para vocês aí. Parabéns aí, meus colegas queridos. E hoje não deu para ir mesmo. Eu estou cheia de prazo para amanhã. Só vou poder ir na quinta-feira. Tá bom? Beijão para vocês aí, fiquem com Deus, tá? Um abraço, doutora. Obrigada. Nós temos agora um questionamento do doutor Pedroso. O síndico permaneceu após vencido seu mandato, por mais um ano no cargo. Período de pandemia não se realizou a assembleia. Para a eleição, nem para a aprovação das contas. Qual a consequência para ele, que já não é mais síndico por essa não aprovação? Doutor Pedroso, o senhor quer falar alguma coisa, complementar? Não, obrigado. A pergunta está posta. Se puder informar, a gente agradece. Pedroso. Pedroso, é o seguinte, o síndico com o mandato vencido, ele passa a ser um gestor. Ele perde a categoria de síndico porque o mandato dele está vencido. Mas tem muito, nesse período da pandemia, tiveram vários condomínios que enfrentaram esse problema. Nós fizemos uma assembleia e o síndico permaneceu e não houve conflito. O problema é justamente o conflito, aquele que não aceita uma situação dessa. A prestação de contas ele pode fazer imediatamente, a partir do momento em que possa convocar uma assembleia, todos possam ir, ele faz a prestação de contas. Se ele não é mais síndico, deixou de ser síndico, um novo foi eleito. Se for eleito um novo síndico, esse novo síndico pode entrar em contato com ele e marcar uma assembleia de prestação de contas especificamente para o período dele. Eu não tenho que entrar com uma ação que é muito cara, uma ação de prestação de contas, e se ele não prestou contas, não foi porque ele não quis, talvez porque a pandemia assim não permitiu. Mas eu acho que a parte negocial desse novo síndico, né, que está em vigor, eleito, deve vir com ele. Pode até ser uma outra assembleia, não precisa convocar uma assembleia específica para isso. Pode ser na assembleia dele, quando ele for prestar contas, quando completar um ano, ou 2 anos, ele pode fazer a convocação, colocar um item específico. Prestação de contas do ex-síndico, do período de tal a tal. Depois um outro item, prestação de contas do período tal a tal. Isso é comum acontecer. Agora, recentemente, numa assembleia, para a prestação de contas, mas
foi levantada uma questão que não foi entregue o balancete, não tinha pasta, e no edital constava aquele período que não tinha, nem foi visto pelo Conselho. Aquilo foi resolvido rapidamente, tirou, quer dizer, só ficou, de um ano, ficou só 11 meses. Então, a aprovação de contas foi de 11 meses. No próximo exercício, já vai um novo síndico, ele faz a convocação e aprovação de contas do período de um mês do ex-síndico. Isso não há problema nenhum. Estaria respondida a sua pergunta? Eu gostaria de fazer um complemento. E se o novo síndico já eleito e no cargo se omitir de fazer essa convocação da Assembleia, ele pode compelir esse novo síndico a tomar essa providência? Olha, um quarto dos condôminos pode convocar uma Assembleia. Se o síndico não convoca, um quarto dos condôminos pode fazer a convocação. Se ele for isso, até mesmo vamos dizer, se ele consegue um quarto dos condôminos, ele pode convocar a Assembleia. Ele teria essa condição de pegar mais assinaturas, de fazer uma convocação? Se o síndico é omisso? Acredito que sim. Obrigado pelo esclarecimento. Ok. Tem mais perguntas do chat? Alguma pergunta aqui do salão? Não. Quer perguntar? O condomínio que você paga no dia 10, eu tive uma polêmica com isso. O boleto do condomínio vence no dia 10. Essa arrecadação não é para fazer face às despesas futuras ou para pagar as despesas passadas. Olha, a arrecadação de condomínio é corrente. Você arrecada no próprio mês. Tem condomínios que começam a pagar dia 1º, tem outros que é dia 5, tem outros que é dia 10, tem outros que é dia 15 e tem outros que é dia 30. A parte do vencimento da cota é a convenção que estabelece qual é o vencimento. Mas a arrecadação não é para pagar o que aconteceu antes, nem é para pagar o que acontecerá no futuro. O condomínio é uma despesa corrente. Você arrecada no próprio mês que faz a despesa. É porque quando eu vendi o apartamento lá de um andar, que dei aqui como exemplo, eu entreguei o imóvel no dia 9/9, às 9 horas da manhã, de 1998. Aí eu falei para a compradora, a senhora que vai pagar a boleta que vai vencer amanhã, dia 10, porque essa arrecadação é para fazer face às despesas futuras. Ela chegou à minha mãe. A prática que eu conheço, pelo menos que eu praticava esse ano de advocacia, é o seguinte: as despesas já vencidas é do vendedor. Sim. Na hora que ele entrega as chaves, a partir daquele momento, a despesa passa a ser do novo adquirente. Ela se conformou com isso, ela ficou revoltada. Foi 9/9, às 9 horas da manhã. Temos mais uma pergunta. O doutor Felipe, corretor, né? Ele pergunta: depois que a pessoa fizer o uso capião, quanto tempo pode vender o imóvel? Uma vez que a pessoa adquiriu o imóvel por uso capião, ele passa a ser o legítimo proprietário. Então, se ele quiser imediatamente vender esse imóvel, já pode dispor, pode alugar, fazer o que bem entender com esse imóvel, como legítimo proprietário a partir de então. Sem mais perguntas, eu faço as minhas considerações finais, incentivando os colegas para que se debrucem mesmo sobre o extrajudicial, o processo de desjudicialização. Ele começa por nós, a gente buscando mecanismos de adotar cada vez mais
a via extrajudicial. A gente tem, principalmente no direito imobiliário, várias oportunidades de alavancar o escritório com o extrajudicial. A gente tem trago aqui muitas hipóteses com honorários vantajosos, como até essa baixa na hipoteca, que é um procedimento muito simples, com honorários acima de R$2.000, né? Então, é muito interessante. E aí, por fim, eu incentivo os colegas que também se abram às parcerias, né? Nós não sabemos tudo. Muita gente pensa que o advogado é obrigado a saber tudo, e a gente não sabe. Então, se é uma área que você não tem o domínio, faça uma parceria com um colega que tem mais expertise sobre o assunto, né? E aqui na casa a gente tem síndicos aqui, colegas que têm expertise em diversas áreas que pode estar trabalhando. Para-choque de caminhão. Diga. Quem não divide, não multiplica. Pois é. Então, aqui os colegas podem conhecer muitos outros que têm expertise em áreas que não têm o domínio, e assim a gente está somando junto e ganhando juntos também. Doutor Vitor? Tem só mais um comentário rapidinho, antes do doutor Vitor encerrar, é da doutora Tânia para o doutor Zé Carlos. A lei que permite a regularização fundiária de imóveis dessa natureza é a Lei 12.348 de 2010. Um abraço, uma ótima noite para todos. E ela finaliza, parabéns aos nossos colegas que estão trabalhando hoje. Essa lei nova, a lei nova que regula a lei campeão. 12.348 de 2010. Eu anotei e passo para o senhor, tá bom? 12.348 de 2010. 12.348 de 2010. Não. É a lei de regularização fundiária. Vamos gravar? Boa noite a todos e até quinta-feira com a querida doutora Natália Rosa, que vai estar trazendo uma mentoria maravilhosa sobre retificação de registro civil.